Glória a Deus. Querido, abra a sua Bíblia aí, a palavra de Deus em primeira carta de João. Fica pertinho de Apocalipse, capítulo 5. 1 João 5. Nós vamos falar hoje sobre um tema que você não ouve muito na televisão, porque não é algo muito atrativo. Não é algo que dá muito ibope. É difícil ver as mensagens que são anunciadas na televisão, as pregações, que falam sobre esse assunto. Eu costumo falar aqui um pouco sobre isso a cada domingo, ainda que a mensagem, o tema não seja esse, mas a gente sempre procura trazer algo sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre vida eterna, sobre salvação. É um assunto que gera curiosidades para muitos, que gera alegria para outros e que gera incômodo para outros, porque não querem pensar sobre esse assunto de salvação. Eu quero te perguntar, se você morresse hoje, você sabe para onde iria? O cara perguntou uma vez para um cristão, ele disse, se você morrer hoje, você vai para onde, rapaz? Se eu vou para o céu, ele deu risada, ele disse, só se for o céu da boca da onça. Porque as pessoas costumam pensar assim, só vai para o céu pessoas que fazem coisas boas. Mas a Bíblia não ensina desse jeito. A Bíblia ensina que pratica coisas boas aquele que já tem um compromisso com Jesus, que já tem seu coração transformado, e ele não vai para o céu porque faz coisa boa. Não vai viver eternamente com Deus porque faz coisa boa. Mas ele faz coisa boa exatamente por isso, porque já tem o coração selado pelo Espírito Santo. Alguns que não têm certeza de vida eterna faz coisas boas para tentar alcançar a vida eterna. E pensa assim, se eu ajudar os pobres, se eu fizer muita coisa boa. E a resposta que constantemente a gente tem das pessoas que são questionadas a respeito desse assunto, quando a gente diz assim, se você morrer hoje, você vai para o céu? Aí a pessoa diz assim, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Deus quer que você vá para o céu. Agora não depende só de Deus. Se dependesse de Deus, não tinha pecado, não tinha mal, não tinha a maldade do mundo, não tinha ladrão, não precisava nem ter polícia. Se dependesse de Deus, mas depende do ser humano. Deus nos deu liberdade de escolha. Eu vou pedir aqueles 3 meninos ali para fazer silêncio. É meu filho um deles, por isso que eu falo assim, viu? Então, querido, esse assunto não é muito falado na mídia. Falar sobre vida eterna. E alguém pode dizer, pastor, que vai para o céu? Pode. Por quê? Porque a Bíblia fala. E aquilo que a Bíblia fala, se eu declaro aquilo que a Bíblia fala, e você disser que eu estou errado, você não está dizendo que eu estou errado, você está dizendo que Deus está errado. Então preste bem atenção. Eu não quero que você fique pensando hoje assim, eu não penso que é bem assim. Eu não estou preocupado com o que você vai achar. Eu só quero que você pense numa coisa. O que eu vou lhe dizer é o que está na Bíblia. Eu quero que você atente para isso. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, eu creio que você crê, por isso que você está aqui hoje. Você precisa considerar alguns assuntos que nós vamos falar aqui. Eu quero que você preste bem atenção. 1 João 5, a partir do versículo 11. Primeiro Epístola de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este. Deus nos deu o quê? Esse deu aí está no passado, presente ou futuro? Deu? Passado. Deu. Deus nos deu a vida eterna em Jesus. Aqui ele está falando de pessoas que já creem em Jesus. Creu em Jesus, entregou a vida a ele, tem a vida eterna. Aqui deu, está no passado, já recebeu, no dia que creu em Jesus. Se já fez isso, se já confessou Jesus publicamente. Eu vou ler de novo, e o testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Alguns podem dizer, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Tudo bem, meu querido. Não quero te ofender, mas o diabo também crê que Jesus é o Filho de Deus. Há uma grande diferença entre saber que Ele existe e honrá-lo como Senhor e Rei da minha vida.
Há uma grande diferença nisso. Olha o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele está falando aqui da vida eterna, eternidade. E querido, eu quero que você entenda, eu tenho Jesus na minha vida, você pode dizer, eu creio em Jesus, tudo bem, eu quero te ajudar a refletir um pouquinho sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Se você quiser ver esse texto ou anotar, 1 João, nesse mesmo texto, no capítulo 2, versículo 6. Se você diz que tem Jesus, você tem que testificar que você anda como Jesus andou. Você tem procurado andar como Jesus andou? Você só tem Jesus se você procurar andar como ele andou. Jesus diz, vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você obedece a ele? Se você obedece, é um grande indício de que você realmente tem essa vida. Agora olha o versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes o quê? A vida eterna acaba quando? Não acaba, não tem fim. Ele está dizendo, eu escrevi isso a vocês para que vocês entendam que vocês têm a vida eterna. A vocês que creem no nome do unigênito Filho de Deus. Você crê em Jesus, que Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que manda em você. Se assim o for, você tem vida eterna. Se não, você precisa fazer um concerto com Deus hoje. Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos, porque é tão bom estar na tua casa e eu fico tão feliz, Senhor, em poder compartilhar uma porção da tua palavra nessa noite. Eu me sinto muito à vontade, Senhor, de falar desse assunto. Mas, Deus, eu reconheço que as palavras aqui por mim pronunciadas, sem a ação do Espírito Santo, não terão efeito algum. Por isso, Espírito Santo, no nome de Jesus, abre a mente e o coração das pessoas que estão aqui essa noite, para que elas entendam a tua palavra, Senhor. Eu não quero que as pessoas sejam apenas convencidas, Senhor. Eu quero que elas compreendam a tua palavra e sejam convencidas não por palavras, mas pelo Espírito Santo. Senhor, ministra os corações nessa noite. Abençoe as pessoas nessa noite. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amado, na verdade, hoje a gente está concluindo aquele livro Retorno à Santidade. Eu quero fazer um fechamento falando sobre isso, sobre vida eterna. Porque nós temos aí algumas mensagens, mas o objetivo é que elas levem a mensagem de mudança de Deus, de transformação. E nós temos várias mensagens de conselhos práticos e bons da palavra de Deus. Mas é importante que a gente registre também e que você saiba sobre esse assunto, sobre a eternidade. Porque, na verdade, quando nós colocamos os pingos nos is, o que vai mais contar e o mais importante da sua vida é a eternidade. Porque você pensa viver quantos anos aqui? Quem pensa viver 100 anos aqui? Beleza, há poucos, né? Muito bem. Quem quer morrer cedo aqui? Ninguém, né? Muito bem. Então você quer viver mais algum tempo? Não sei, até 80, até 90. Tudo bem. Mas se você viver até 100 anos aqui nessa terra, você acha que é muito? Eu tenho um avô que está com 98 anos e meio. O meu avô paterno. É muita coisa. É muita coisa comparada ao quê? A uma vida do ser humano normal aqui. Agora, isso é muito, 100 anos? Comparado à eternidade, não é nada. Porque lá na eternidade, você vai ficar 100 anos, 200, 300 anos, 500, imagina aí, 1000 anos, nem Matusalém chegou a 1000 anos. 2000 anos, e aí vai acabar, pastor? Não, a Bíblia diz que é eterno. 3000 anos, 4000 anos. Então, o que é mais importante? É viver e desfrutar os 100 anos que você vai viver nessa terra, ou você está preparado para viver essa eternidade com Deus? A ou B? Então, querido, eu quero falar um pouco com você sobre esse assunto. Como é que eu sei, pastor, se eu já tive um encontro com Jesus, se eu estou salvo, se eu não estou salvo?
Eu quero que você entenda algumas coisas. Lá no material que a gente estudou não tem isso não, mas eu quero que você entenda. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, o meio do homem se voltar para Deus, ter o perdão, era através do sacrifício de um animal. Antônio pecou, Antônio de Naí fica sorrindo, porque isso aí não peca não, é santo isso aí. Naí fica rindo, pastor, você está enganado, Antônio pecar, se enganou aí. É só um exemplo. Antônio pecou, aí Antônio ia, pegava um animalzinho, levava lá na igreja, sacrificava, o sacerdote matava, o pastor, vamos dizer assim, vamos contextualizar, e aí o pecado dele era perdoado, porque ele fazia aquilo que Deus mandou, em obediência a Deus. Isso representava o sacrifício de Jesus. Hoje, quando alguém peca, não precisa Jesus morrer pelo seu pecado, porque ele já morreu por você, já entregou a vida por você. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus já pagou pelos seus pecados. Então, pastor, estou livre, mas a sua parte é se arrepender e confessar a Deus. Eu me arrependo, então eu volto a viver e pecar de novo. Não. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É preciso confessar e mudar de direção, porque Deus também não é bobo, para você ficar fazendo a mesma coisa, já predisposto, dizendo, depois eu confesso. Isso não é arrependimento. Então o sacrifício de Jesus foi para trazer você de volta para Deus, para que você tivesse comunhão com Deus de novo. Então, para que tenha efeito tudo aquilo que nós estudamos, você precisa pensar sobre esse assunto da salvação. Você aceitou o sacrifício de Cristo em sua vida para pagar pelos seus pecados, para limpar você e você viver só para Deus? Se sim, glória a Deus. Se sim, amém. Graças a Deus por isso. Se alguém lhe perguntar, eu quero repetir aquela pergunta. Se você morrer hoje, vai para o céu? Se você tem certeza disso. Se você não tem, querido, é muito perigoso, né? Eu vivo uma vida muito arriscada, porque a qualquer momento eu posso partir para a eternidade. A qualquer momento eu posso dar um piripaque e bater as botas. Pode acontecer. Com quantos anos as pessoas morrem? Alguém me diga. Por que ninguém diz? Tem pessoas que morrem com 80, outros morrem com 70, outros morrem com 20. Tem crianças que morrem. Tem bebês que morrem. Tem bebês que morrem na barriga antes de nascer. Não tem idade para morrer. Então, por isso eu quero que hoje você tenha convicção disso. Pastor, tem como saber se eu estou salvo? Tem como saber se você está salvo. A Bíblia nos mostra algumas coisas que levam você a entender isso, se você está salvo ou não. Primeira coisa, o primeiro indício, se você é uma pessoa salva ou não. Cristãos genuínos testemunham de um relacionamento real e pessoal com Cristo. Ele diz em João 17, versículo 3, e essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus estava dizendo, para ter vida eterna, é preciso conhecer Deus. Não é apenas uma religião. Não é fazer parte da Igreja Batista que vai te levar para o céu. Não é você ter sido batizado quando você era bebezinho, que derramaram água sobre a sua cabeça, que vai te levar para o céu. É você ter uma experiência verdadeira com Deus. Com o Deus que deixou essa Bíblia como instrução para você. Esse é o primeiro indício. Se você conhece a Deus. Não é apenas ser religioso, é na verdade conhecer a Deus num relacionamento pessoal de mudança. Você conhece Deus realmente? Deus é teu amigo ou Deus para você é alguém muito distante? Número 2, como é que eu sei se eu sou salvo ou não? Pessoas verdadeiramente salvas experimentam genuína convicção de pecados e creram unicamente em Cristo para receberem a vida eterna. Tem uma convicção profunda, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Por isso, às vezes quando a gente prega aqui no domingo e alguém vem à frente e entrega a vida para Jesus, geralmente quando você olha, isso não quer dizer que é via de regra. Tem que chorar para ser verdade, não. Mas normalmente a pessoa vem para frente e ela vem em prantos. Por quê? Porque ela tem convicção dos seus pecados.
E ela entrega a sua vida a Cristo e ele muda a vida. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Só que tem outros que vêm, entrega a vida a Jesus, não chora, está sorrindo. E tem gente que pensa, esse aí não entendeu, foi nada. O cara está mastigando chiclete. Esse aí não entendeu, foi nada da mensagem. Engano seu. Nós costumamos julgar as pessoas. Mas pode ser que ele fez um compromisso verdadeiro com Jesus. Outra coisa que nos leva a refletir se nós temos salvação ou não. A Bíblia diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence que nós somos pecadores. Agora, a terceira coisa que eu preciso analisar na Bíblia, para ver se eu sou salvo ou não. Cristãos verdadeiros possuem uma certeza sobrenatural de que são salvos e que tiveram seus pecados perdoados. Ele sente no coração. Um dia um rapaz aceitou a Cristo, entregou a vida a Jesus, e ele sentiu aquela paz do Espírito Santo. E ele começou a sair e evangelizar as pessoas na rua na semana seguinte. Ele não conhecia muito a Bíblia, mas ele começou a evangelizar as pessoas. E aí disseram a ele, rapaz, por que você crê nisso, que você está salvo, que você fala aí que está salvo? Por que você acredita nessas coisas? Como é que você sabe disso? Aí o rapaz olhou para o cara, pensou um pouquinho, e disse, olha, como eu sei, não sei, eu só sei que eu sei. Entendeu? Como eu sei, não sei, eu só sei que eu sei, ou seja, eu sinto alguma coisa. Eu sinto que o Espírito de Deus testifica no meu espírito e me dá tranquilidade. Eu não tenho medo de morrer. Eu fico tranquilo porque eu sei que se partir, estou com Cristo, amém? Querido, é um desespero quando a pessoa não tem convicção de salvação. Quando ela tem convicção de salvação, ela pode chegar à beira da morte e ela fica triste porque por um tempo vai sentir saudade da família, né? Quer dizer, a família vai sofrer com a perda, mas ele tem convicção de que vai para o céu, o coração tem paz. Eu tinha um amigo, que eu estava evangelizando ele, logo quando eu me converti, e eu me lembro que ele falando para mim, só eu tenho na minha família tem muitos cristãos, e minha avó era uma velhinha crente, ele disse. E no dia que a minha avó morreu, foi a coisa mais linda. Eu disse, ué, não entendi. Aí ele repetiu, eu olhei para ele com um olhar de que eu não tinha compreendido, e ele disse que um dia que a minha avó morreu, foi a coisa mais linda. Eu digo, por quê? Ele disse, porque ela estava cantando. Ela já estava bem velhinha, estava doente, mas ela estava cantando. E quando ela morreu, ela fechou os olhos, e ela tinha um sorriso no rosto. E ela faleceu, e aquele sorriso permaneceu no seu rosto. Sabe por quê? Porque a avó daquele meu amigo tinha convicção de que ia para o céu. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 8. Como é que eu sei, pastor, se eu tenho salvação ou não? Quarta coisa, os filhos de Deus demonstram fome de crescimento espiritual e uma fome, um desejo de abandonar o pecado. Eu não quero pecar, ainda que peque, diz, eu não quero pecar. Eu tenho fome de Deus, eu quero mais de Deus. Um desejo ardente pelas coisas espirituais. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado. Quando alguém é salvo, querido, e ele peca, ele se entristece, ele se sente um miserável. Puxa, para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Agora, se você tem pecado, e você sente prazer no pecado, e se acha bom, e não há nenhum sentimento de arrependimento, é um grande sinal de que você não tem a salvação. Isso é um assunto que incomoda. Mas eu falo isso para te abençoar. Qual é a quinta coisa, pastor, que mostra se eu tenho a salvação ou não? Cristãos genuínos percebem a presença de Deus em suas vidas e ouvem sua voz. João 10, 27, Jesus diz assim, as minhas ovelhas me conhecem, eu as chamo pelo nome, e elas me ouvem e elas me seguem. Você ouve a voz de Deus? Deus já falou com você? Pastor, nunca ouvi a voz de Deus. Como é? Grossa, é fina? Não estou falando disso. Eu escutei uma voz audível. Eu também nunca escutei uma voz audível. Mas muitas vezes eu já tive convicção de algo que Deus ministrava profundamente ao meu coração. Coisas que Deus faz perceber, porque Ele habita em mim e Ele fala e ministra no meu coração. Ele ministra coisas na minha vida. Eu ouço a voz dele. Talvez alguns de vocês estejam pensando,
Ah, então, pastor, que ninguém está salvo, que ninguém dá conta de cumprir com esse currículo inteiro. Não. Vai ter dias, querido, que você pode ter dúvida a respeito de alguma coisa. Mas a maioria dessas coisas tem que ser evidentes na sua vida. Você precisa ter convicção disso. De que você é salvo ou você não é salvo. Você tem um compromisso com Deus ou que você precisa fazer um compromisso com Deus. Se Deus nunca fala ao seu coração, você tem razão para se preocupar. Outra coisa, número 6. Como é que eu vejo se eu tenho a vida eterna em mim ou não? Número 6. Cristãos verdadeiros têm amor à igreja e ao povo de Deus. Eu acho que a maior marca de um cristão é o amor. É o amor que ele demonstra às pessoas. É o amor que ele vive. Ele se importa com as pessoas, ele se preocupa com as pessoas. Ele tem um desejo de estar com o povo de Deus constantemente. A Bíblia fala assim, 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Se eu não tenho compaixão das pessoas, se o amor de Deus não foi derramado em mim, isso é um grande sinal que eu posso não ter a salvação em Cristo. E sétima e última coisa. A maioria dos salvos pode descrever como era a sua vida antes e depois da sua salvação. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo... Querido, então tem que ter um marco na sua vida. Presta atenção. Tem que ter um dia que teve uma mudança. Antes desse dia e depois desse dia. Porque é impossível de que tenha havido uma grande mudança em sua vida e você não percebeu. Não pode. Hoje um irmão aqui da igreja, a gente estava almoçando junto ali na casa do irmão João. E aí, o irmão disse, pastor, não percebi não que o senhor engordou. Aí, alguns irmãos, percebi, o pastor dá para ver, né? O pastor está mais fofinho, está mais bonito, né? E o irmão disse, não percebi não, pastor, que o senhor engordou. Por quê? Porque o irmão me vê constantemente, né? Me vê quase todo dia, então não percebe. Agora, querido, não há como não perceber a mudança na vida de alguém que aceitou Jesus. A partir daquele dia começa uma grande mudança, não tem como esconder isso. Você olha para a vida de um Joivan da vida e você diz assim, meu Deus, esse cara conta, será que é verdade isso que ele conta? Ou ele é muito cristão ou ele é muito mentiroso. Porque um cara que tirava mel de abelha com cigarro, um cara que cortava bicicleta de facão, porque ele mesmo tropeçou na bicicleta, ficou preso uma semana. Posso falar mais, Joivan? Um cara que quando ficava nervoso, subia na casa e começava a quebrar o telhado. E o povo mandava o recado para o sogro dele, dizia, ó, tá quebrando lá o telhado da casa de tua filha lá. Quem é? É Joivan. Ah, a casa é dele mesmo? Deixa. Quem mexia, irmão? Irmão, como é que não vê uma mudança? O outro que era pagodeiro, vivia a noite inteira no pagode. Ele já falou isso aqui, o irmão Massal. Hoje, irmão, só gosta de estar nas coisas de Deus. Como é que você não vê uma mudança dessa? Como é que você não percebe uma mudança? Tem que ter havido em sua vida um dia que mudou tudo. Mas não muda, querido, da noite para o dia não. A mudança é progressiva, mas tem que ter um dia que sua vida começou a mudar. Se não tem um marco, um dia, peraí. Pode ser que eu não estou salvo ainda. E o que é que eu faço? E agora? Se você tem dúvida se você é salvo, tem 3 possíveis fontes. Alguns de vocês leram isso no livro, já está mais claro para vocês. Mas eu quero que você preste atenção. Se você tem dúvida a respeito da salvação, há pelo menos 3 possibilidades. Primeira, você pode ser realmente salvo, mas esfriou e se afastou. E realmente você pode ser salvo, mas você esfriou. E você pode estar com dúvida por conta disso, porque você esfriou e afastou. É possível que você nunca tenha sido discipulado ou ensinado a andar diariamente no poder do Espírito Santo. É possível que você seja salvo, mas precisa se purificar e ser cheio do Espírito Santo. Isso pode acontecer, por isso talvez venha a dúvida. Outra possível causa. Você pode ser salvo, mas Satanás está constantemente acusando você e semeando dúvida em sua mente. Em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 10, ele diz que já está julgado, já aquele que era o acusador dos nossos irmãos, Satanás.
Ele é acusador, e ele fica lançando seta. Um dia um irmão da nossa igreja orou a Deus, o irmão Augusto Fisch, lá da nossa igreja, Luiz Eduardo. Ele disse que os amigos dele questionavam. Ele dizia assim: rapaz, que salvo que nada, conversa, rapaz. E ele disse que foi orar, disse: Deus, eu sou salvo mesmo, Senhor? O povo está me colocando dúvida. E ele orou e perguntou isso a Deus. E ele dormiu, irmãos. E ele teve um sonho, que ele via um lugar lindo, um céu lindo. E no céu começou a passar uns nomes, e ele começou a ver os nomes, e lia os nomes que subiam. E ele viu o nome dele estava destacado assim para ele enxergar. O nome dele estava escrito lá. E foi subindo assim. Ele acordou chorando de alegria daquela experiência, de Deus ter falado com ele. Agora, querido, não vá perguntar a Deus: Deus, mostra meu nome no sonho. Deus não vai fazer isso, irmão, da mesma maneira sempre. Deus foi muito gracioso com ele e fez isso por misericórdia e graça. Mas Deus nos dá convicção através da sua palavra e do seu Espírito. Amém? Então, querido, se Satanás pode mantê-lo com dúvida, seu crescimento espiritual será mirrado e seu serviço a Cristo limitado. E a outra possibilidade de você estar com dúvida: você pode realmente ser um dos milhões de pessoas que são religiosas, que têm uma religião, mas que realmente não está salva. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou te dar algumas direções. Como eu posso ter certeza absoluta, pastor, da minha salvação? Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Você terá paz quando aprender a confiar na palavra infalível de Deus, e não nos seus sentimentos. Sua salvação não depende dos seus sentimentos, mas do poder infalível de Cristo, porque a sua salvação está baseada na palavra de Deus. Você não pode viver baseando o que você crê pelo que você sente. Será que eu estou salvo porque meu sentimento não mudou quando eu fiz aquilo que o pastor disse que tinha que fazer, que a Bíblia mandou? Eu não estou sentindo ainda. Mas, querido, Deus manda você basear a sua fé naquilo que a palavra diz, e não nos sentimentos que passam no seu coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Outra versão diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus está dizendo: sua mente está dividida, tem ânimo para o mundo e ânimo para Deus, purifique seu coração. Agora, querido, não é Deus, preste atenção, que vai atrair você e lhe puxar força. O texto sagrado diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Amém? Pergunta para o irmão do lado, diz assim: você está entendendo? Primeiro, o que é que eu preciso fazer? Que você precisa entender que Deus o ama e quer que você tenha convicção de salvação. Um texto bíblico bem conhecido por quase todo mundo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora é o seguinte, eu quero que você diga seu nome, tá? Eu vou começar o versículo: porque Deus amou. Aí você vai falar seu nome, tá bom? Ainda vai virar meio bagunça aqui, mas tudo bem. Porque Deus amou Jacilã de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que Jacilã, que nele crê, tenha vida eterna. Deus disse que deu Jesus para você ter vida eterna. Deus te amou tanto que deu o Filho dele para morrer por você. Creia nisso. Segunda coisa, o próprio Deus está colocando no seu coração um desejo de vir a Jesus. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Como é que eu posso ter certeza de salvação? O desejo de você buscar a Deus mostra que Deus está atraindo você para Ele. Você está aqui hoje. Você está me ouvindo hoje. Isso é Deus atraindo você para Ele. Terceira coisa, Jesus recebe a todos aqueles que vêm a Ele sinceramente. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma
lançarei fora. João 6:37. Por favor, aproprie-se da promessa de Jesus. Ele diz assim: todo aquele que vem a mim, eu não vou rejeitar. Então você precisa tomar a decisão de ir até Jesus. Amém? Quarta coisa, você deve receber a vida eterna como um presente de Deus. Porque a Bíblia diz: pois o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entenda isso, é um presente de Deus, você não merece ser salvo. Eu, pastor Jacilã, sabe o que eu mereço? O inferno. Pastor, não diga isso não, digo. Eu mereço, pelas minhas atitudes, o inferno. Porque ninguém se justifica diante de Deus pelo que faz. O que é que você merece pelas suas atitudes? Pense aí, você tem direito de entrar no céu só porque você faz alguma coisinha para Deus, você acha? Não, é um dom de Deus. Ele lhe dá de graça. Você não tem que pagar por isso, porque Jesus já pagou. A outra coisa que você precisa fazer, entenda, Jesus tomou toda a sua culpa e sofreu a punição em seu lugar. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 6, todos nós, qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus decidiu dar Jesus para pagar pelo seu pecado. Você recebe se você quiser, Deus deixa você escolher. Agora Ele te dá a possibilidade, porque alguém já pagou, e quem pagou foi Jesus por você. Só Jesus poderia pagar por isso. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos nada. Não merecíamos que Jesus morresse por nós. Penúltima coisa, Deus lhe dará um coração e a graça para mudar. Pastor, não consigo mudar. Não consegue mesmo. Você consegue mudar alguns hábitos, mas transformar o seu coração só quem pode é Deus. Então a sua decisão é dizer: Deus, não dou conta de me transformar, então eu me entrego a Ti. Me molda, me muda, e o Senhor vai fazê-lo. E a última coisa que você tem que fazer, você deve ter o desejo de arrepender-se de seus pecados e entregar a sua vida a Ele. Lucas 13:3. Não lhes digo, ou seja, esses são menos pecadores que aqueles, o contexto era esse. Não. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É preciso arrepender-se. É preciso ter o desejo de mudar. Amém? Preste atenção. Quando você tem a fé salvadora, isso significa que reconhece o senhorio de Cristo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E você está ansioso para entregar a sua vida, a direção da sua vida a Ele, confiar na sua ajuda. Você decide transferir a posse, o direito de dirigir sua vida a Ele. Isso não significa que você se tornará perfeito e nunca mais pecará, mas que tem um desejo profundo de abandonar seus pecados conhecidos e seguir a Cristo como Senhor da sua vida. João 1,12 fala que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, creu em Jesus, entregou o coração a Ele. Escute essas pequenas frases que eu vou dizer agora. E veja se você poderia tornar essas palavras suas. Eu creio que Jesus é o único Filho de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Eu creio que Deus me ama e que deu seu Filho como prova disso. Eu creio que Jesus tomou os meus pecados sobre si e a sua morte é o sacrifício que remove a minha culpa. Eu creio que se eu orar pedindo a Jesus para perdoar e me salvar, Ele atenderá. Eu creio que o Espírito de Deus abriu os meus olhos e está levando-me à salvação verdadeira. Eu creio pela graça de Deus. Eu agora estou desejoso de abandonar meus pecados e me render ao senhorio de Cristo. E por último,
Pense somente se essas palavras poderiam ser as suas. Eu convido Jesus para ser o meu Senhor e Salvador pessoal, hoje mesmo. Se você concorda com esse pensamento e você quiser entregar a sua vida a Jesus, Deus está disposto a lhe dar vida eterna hoje. Ele quer que você tenha certeza de sua salvação. E isso não depende dele. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele deu Jesus para morrer em seu lugar. O resto agora é contigo. Eu quero que você feche os seus olhos. E essas palavras que eu citei agora, essas frases, eu quero convidar você a citar isso. Se você quiser, claro. Você já ouviu o conteúdo da mensagem. E eu vou ler pausadamente para que você possa repetir também. Eu creio que Jesus é o único Filho de Deus que morreu pelos meus pecados. Eu creio que Deus me ama e que deu seu Filho como prova disso. Eu creio que Jesus tomou todos os meus pecados sobre si e a sua morte é o sacrifício que remove a minha culpa. Eu creio que se eu orar, pedindo a Jesus que me perdoe e me salve, Ele atenderá. Eu também creio que o Espírito de Deus abriu os meus olhos e está levando-me à salvação verdadeira. Pela graça de Deus, eu estou desejoso de abandonar meus pecados e me render ao senhorio de Cristo. Eu convido Jesus para ser meu Senhor e meu Salvador pessoal, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Só para concluir, irmãos, os irmãos leram aquela frase, aquela conclusão. Ele conta uma história muito interessante. A ilustração da estaca do homem, né? Que todo dia o diabo vinha colocar dúvida na cabeça dele se ele era salvo. Aí Deus ministrou algo ao coração dele e ele fez isso. Pegou uma estaca, foi lá no galinheiro, orou. Eu entrego a minha vida a Jesus e a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu entrego a minha vida a Jesus hoje. E essa estaca aqui é um marco para me lembrar. E fincou a estaca no chão, deixou um pedacinho do lado de fora. Toda vez que ele tinha dúvida, ele corria lá onde estava essa estaca e ele dizia: aqui junto a essa estaca, eu sei que invoquei o nome do Senhor, porque eu sei que Deus não mente. Eu sei que Ele me ouviu e que eu sou seu filho. Depois ele dizia: Satanás, você é um mentiroso. Em nome de Jesus eu ordeno, vai embora. E aí os dias foram passando e ele criou uma convicção profunda e o diabo parou de atormentar, dizendo a ele que ele não era salvo. Então, querido, faça isso com Deus. Senhor, eu quero ter convicção de que o Senhor mudou minha vida e que o Senhor trabalha na minha vida, que eu sirvo o Senhor. Pense nisso, que é algo muito importante, a sua salvação diante de Deus. Amém?